Boa noite a todos. Estamos aqui se acomodando e aguardando, o início de mais uma live. Vários colegas aí já entrando. Boa noite, Inês. Tudo bem? Muitos colegas, muitos amigos. Aguardando aqui o convite do Padre Márcio. Um minuto. Obrigado, Valéria. Boa noite, Elba. Estamos aqui só aguardando ele entrar. Ele já informou que está entrando. Marcos, muitos colegas. Deixa eu chamá-lo aqui agora. Guardando ele aceitar aí o convite. Ilustre Padre Márcio, nosso grande convidado de hoje. Olha aí, Gustavo. Olha, hoje funcionou bem, hein, Padre Márcio? Pois é, a gente fez uns testes bons aí, né? E você foi bem preciso aí na organização. Parabéns. Acho que a gente conseguiu se preparar e vai pegando um pouco de experiência, né? Com certeza. Apps de portas abertas aí com as tecnologias e É fazendo isso com que se aí, produza conteúdo, reflexão para a sociedade. Valeu. verdade. Obrigado aí. Eu estava pensando, a gente vai começar lá com aquela sua palhinha, não? Vamos, eu estou aqui com o violão, viu? Eu não sabia aí, colegas, que Padre Márcio é um grande, enfim, um violinista. Então vamos lá. Dando para ouvir o violão bem? Tá dando para ouvir bem, sim. Então, vamos, enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente vai acolhendo, né, Gustavo? E preparei aqui uma música que foi lançada há uns 15, 20 dias atrás pelo Padre Fábio de Mello e Sim, pela Simone Sinara, sim. aquela dupla que canta, né, músicas sertanejas, enfim. Mas eles cantaram uma música muito propícia para esse tempo e talvez encaixe aí com a nossa temática de hoje. Perfeito. Quem disse que você tá sozinho, tá mentindo? Faz de conta que cê nem ouviu. Abre esse sorriso aí, olha pro céu, respira fundo. Você pode sonhar, você pode voar, é só acreditar. Ter fé, dias melhores virão dentro do seu coração. Repita comigo: não desisto, não desisto, nananina não, de jeito nenhum. Não desisto, não desisto, nananina não, de jeito nenhum. Não deixe ninguém lhe falar que você é só mais um. Quem disse que você tá sozinho, tá mentindo. Faz de conta que cê nem ouviu. Abre esse sorriso aí, olha pro céu, respira fundo. Você pode sonhar, você pode voar, é só acreditar.
ter fé. Dias melhores virão dentro do teu coração. Repita comigo: não desisto, não desisto, nananina, não, de jeito nenhum. Não desisto, não desisto, nananina, não, de jeito nenhum. Não deixe ninguém lhe falar que você é só mais um. Não desisto, não desisto, nananina, não, de jeito nenhum. Não desisto, não desisto, nananina, não, de jeito nenhum. Não deixe ninguém lhe falar que você é só mais um. Isso aí, Gustavo. Eita, que belo, hein, padre? Muitas palmas, muitos corações aí. Pois é, que alegria, né? Já tem gente aqui até já dizendo que você também é cantor. Poxa. A gente se vira nos 30, né, rapaz? Ai, padre. Enfim, estamos aqui, né, depois de uns dias aí da gente se falando. Enfim, Padre Márcio é um amigo da gente, um amigo do EPS, um amigo da casa, né? E a gente, né, nessa nossa terceira live agora, nesse tempo em que a gente está, digamos, trabalhando virtualmente, né? Que a gente resolveu, enfim, começar a ter esse tipo de atividade. Muita gente aqui entrando pela primeira vez, e, enfim, o EPS, para quem não conhece, é um espaço psicanalítico, um espaço clínico, né, onde a gente tem 18 profissionais que atendem, né, que fazem, né, o atendimento clínico já há 20 anos, né, aqui em João Pessoa, e é um espaço também onde a gente faz a transmissão da psicanálise, onde a gente estuda bastante, onde a gente tem uma pluralidade, enfim, cultural, uma pluralidade também dentro da psicanálise, e esse espaço é um espaço, né, que a gente deu esse nome, né, padre, que você já falou no início, de EPS de Portas Abertas, que é um espaço onde a gente tem essa interação, né, com outras áreas do conhecimento, com pessoas interessantes que podem, enfim, somar com a informação, com conhecimento para aquelas pessoas que estão, enfim, nos assistindo, pessoas que nos conhecem. E além dessas atividades, a gente faz muito a formação também psicanalítica, né? O EPS tem uma associação psicanalítica, então, inclusive a gente se conheceu, né? A gente já se conhecia, mas a gente passou a ter um contato maior com você nesse tempo. Mas, enfim, a estrela da noite não é o EPS, a estrela é você. Que é isso, é o nosso convidado. Enfim, como eu já disse, um amigo da casa, e eu queria, enfim... me dar as boas-vindas, agradecer em nome do EPS, a todos os que fazem parte do EPS, a sua presença aqui, em poder, digamos, contribuir, né, com esse tempo, digamos, tão difícil para todos nós, e que a gente possa ter um tempo de muita conversa, de muita interação, que as pessoas possam também participar aqui conosco, né, que você possa aí, né, transitar. A gente fez meio que um roteiro, eu e o Padre Márcio, sobre... né, como a gente vai fazer, um pouco da história dele, um pouco da vivência, até da escolha do tema que foi dele também, esse tema Tudo Começa em Casa, né, enfim. E também a questão da psicanálise, quando a gente entra um pouco nesse tempo de hoje, né, o tempo da pandemia, o que ele pode nos fazer refletir, né, nesse tempo tão difícil, né, padre? Então eu queria que você começasse, né, que você pudesse aí de repente falar um pouco aí o porquê que você escolheu, né, esse tema Tudo Começa em Casa, porquê que você, enfim, eu acho muito interessante para mim e para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, né, saber um pouco mais sobre Padre Márcio, né, Opa! Onde é que a gente pode chegar. Então, fique à vontade, padre. Então, Gustavo e o evento de EPS de Portas Abertas, eu fico lisonjeado pelo convite, muito feliz, né, porque a EPS se tornou também um lugar
né, na minha vida, já há mais de 3 anos, que ali posso dizer que busco cuidado com a saúde. E a EPSI é uma grande família, né? É muito bom ter amigos, irmãos ali, pessoas de diversas áreas que podem ajudar a gente a pensar e refletir sobre essa realidade intrapsíquica, né, da pessoa humana. E quantas vezes ali no EPSI eu saí com uma boa bagagem. Então, é uma alegria poder acolher a todos que vão chegando aí, prestigiando a live, né? E sejamos todos bem-vindos. Quem é o Padre Márcio, né? Então, Márcio José, eu sou paraibano de João Pessoa, né, meus pais são daqui, e a gente viveu essa experiência familiar aqui em João Pessoa, moramos no Cristo, depois moramos em Mangabeira, e assim o Márcio foi crescendo e descobrindo também esse lado de um chamado, de uma vocação, portanto, ser padre, que já fazem 15 anos que faço essa experiência de sacerdócio. Na Arquidiocese da Paraíba, né, descobri aqui esse lugar, esse jeito de ser, né, no mundo, de contribuir com a sociedade, com a vida sacerdotal. E dentro da vida sacerdotal a gente estuda, né, a gente reflete, a gente estuda filosofia, a gente estuda teologia. Comecei lá no início, quando eu passei no meu primeiro vestibular, fazendo 2 anos de psicologia na UFPB. E Não aí a sabia gente... dessa psicologia aí, não Pois sabia. é, rapaz. Fiz 2 anos, porque depois eu precisei cancelar por conta dos estudos de filosofia para o sacerdócio. E aí me vem depois uma oportunidade de fazer, né, agora estou falando um pouco do Padre Márcio nessa dimensão mais acadêmica, a oportunidade de fazer uma pós-graduação, né, e foi na EPS, em Fundamentos da Psicanálise. Né, e que oportunidade única de poder tocar novamente nessa dimensão da psicologia e de forma mais específica, né, das teorias psicanalíticas, né? E atualmente tenho me dedicado a um mestrado, né? Eu sou aluno da pós-graduação do mestrado em teologia na Unicap, Universidade Hum. Católica de Pernambuco. Então, desde o ano passado que o Padre Márcio vem se tornando pesquisador e de forma muito mais assim própria, né? A minha pesquisa hoje gira em torno da família, né, e da sexualidade, desafios e perspectivas dentro desse momento contemporâneo, à luz do pensamento do Papa Francisco, quando ele escreve a exortação apostólica Amoris Laetitia, Alegria do Amor. Então ali eu pensei de pegar, né, os pontos importantes desse documento do Papa Francisco e trazer para a reflexão onde a problemática do diálogo da Igreja sobre a ética familiar, a ética matrimonial, a ética da sexualidade, né, como é que se dá esse diálogo com os desafios e novos paradigmas contemporâneos. Então, é um desafio, mas tenho me dedicado e aí vamos em frente, né? E eu sou muito feliz em poder aqui, como aluno da casa, né, da EPSI, poder dizer que me sinto muito feliz de poder contribuir. Acho que é um pouco aí quem é o Sim, Padre Márcio, né? sim, Hoje sim. estou como formador, né, do Seminário Maior da Arquidiocese, e hoje eu não tenho paróquia, mas estou diretamente, né, no serviço de formador do seminário, e também dou uma contribuição para aquela fase inicial que chama-se vocacional. Então, Uhum. jovens que querem fazer o discernimento vocacional para o sacerdócio procuram a equipe e eu faço parte dessa equipe. Então, de forma muito definida, estou como anomeador vocacional e como formador do Seminário Maior da Arquidiocese. Que bom, padre. Que bom que você pode dividir com a gente um pouco da sua história, né? Enfim, uma história muito bonita. E quando a gente estava conversando, né, que você fez a escolha desse tema, né, de tudo começa em casa, quando a gente faz essa linha, né, inclusive com a psicanálise, né, com o Donald Winnicott, que é um autor, digamos, muito conhecido na psicanálise, não só na psicanálise, mas ele foi muito, enfim, estudado, um autor inglês. E assim, a gente inclusive fez até essa brincadeira, né, do hashtag Fica em Casa, né, que hoje é um dos maiores hashtags do mundo, né, e o tema
né, de tudo começa em casa. Então, o que é que você pode, enfim, colocar nesse sentido, nessa construção, né, enfim, de nós como sujeitos, desse tema que foi escolhido por você, inclusive? Isso, né? Quando o Gustavo me convida para participar desse evento e me pede que eu pense num tema, e aí já pensando tantas coisas, mas aí eu fiquei analisando o que seria as perspectivas e os desafios do atual fique em casa, né? E aí eu disse, mas como fazer um link com a psicanálise? E logo me veio esse tema que inclusive está na porta de entrada da EPS, né? Num letreiro, tudo começa em casa. Então, é esse o tema, né? O livro aqui, não sei se dá para vocês verem, né? O livro que reúne artigos importantes da vida de Donald Winnicott, e a gente também estuda na EPS, né? O Winnicott, eu também faço parte do seminário lá na EPS, que a gente estuda, né, as intuições, as teorias, né, a clínica psicanalítica de Winnicott como um grande pediatra e psicanalista de criança. E aí pensar, tudo começa em casa. Depois a gente está num desafio, né, impactante pela pandemia e somos sujeitos a ficar em casa, somos empurrados. Eu acredito que essa temática, tudo fica em casa, pode nos ajudar a refletir hoje, nesse momento, sobre duas questões muito práticas, né? E até a Iractan nos ajudou muito nessa reflexão, né? A gente teve um momentinho, a gente agradece a Iractan, que nos ajudou, nos iluminou com algumas ideias. A dimensão, as duas dimensões que estão envolvidas nesta frase. Primeiro a questão espacial, depois a questão temporal. Todos nós estamos no tempo e na história, né? Nós somos seres viventes, né? Seres humanos que bebem de um ambiente, que bebem de um tempo, e aí realmente é importante que a gente pense de que maneira nós estamos aproveitando esse tempo que estamos vivendo, ou como estamos enfrentando ele, e da mesma forma, qual o valor que nós damos a essa questão da questão espacial, o ambiente de minha casa, o ambiente do meu lar, né? Parece que nós fomos empurrados a voltar para casa, né? E ali, o que se faz com tudo isso? E no Winnicott fala de duas coisas muito interessantes, que é o potencial desse ambiente enquanto lugar de desenvolvimento, desde da vida intrauterina, né, mas em todas as fases da vida, a gente percebe esse potencial de desenvolvimento, né, uma linguagem winnicottiana, mas que vai falar de quê? Da maturidade. E eu penso, Gustavo, que a gente pode refletir uma coisa muito interessante, que um dia, fazendo uma prova de catequese, né, no seminário, nunca esqueci, porque o professor fez uma pergunta oral, e eu tinha estudado sobre isso, ele perguntou o que é maturidade. E eu tinha, graças a Deus, estudado e tirei uma nota boa nessa prova oral, e eu nunca esqueci, e sempre trago comigo esse conceito de maturidade, que é a integração daquilo que penso, daquilo que amo e daquilo que faço. Ou seja, o homem, ele pensa, ele sente, ele age, ele tem atitudes, mas eu fico pensando, fazendo um link desse conceito com o Winnicott, de fato, o ambiente familiar, ou o que ele chamava também do cuidado materno, né, é de fato esse lugar e esse tempo em que promove para a pessoa o desenvolvimento criativo de ser, de pensar, de sentir e de agir. E é onde é necessário que se fortaleça nos ambientes familiares essa dignidade de formação da personalidade, desenvolvimento criativo, humano e livre, né, para cada criança, adolescente, jovem e adultos que aí estão. Acho que mais ou menos é isso que a gente adentra e traz o tema tudo começa em casa, né, enquanto essa dignidade de vermos os valores. E eu tive a oportunidade de viver em 4 ambientes, Gustavo.
Eu Como vou assim? dizer, tenho uma oportunidade de poder testemunhar aqui, que passei por 4 casas. Claro que ela mais, assim, própria, né? Que é a casa familiar. Passei 19 anos da minha vida com os meus pais e meus irmãos. Sou o filho primeiro, né? O primeiro filho de um casal. Depois meus 2 irmãos vieram. Portanto, sou o mais velho. Mas eu acho que nessa família, né, pude realmente começar tudo na minha vida. Minha mãe foi a grande protagonista de uma transmissão da fé, de um cuidado. Aquela mãe que sabe dizer não, pedagógico, aquela mãe que sabe dizer o sim, na hora de dizer sim. E também o meu pai, com muitos méritos. Mas aí, 19 anos da minha vida estive ali. Mas tem um fato curioso que a gente até comentou, né, Gustavo? Que a minha família traz de forma muito atípica, né? Que o Tem que ficar pai atento do... para entender, né? Tem que ficar atento para entender aí. É verdade, é verdade. Então, o pai do meu pai ficou viúvo. Então vamos tirar aqui Padre Márcio, vamos tirar meu pai e minha mãe. Vamos dizer, um senhor, né, um homem, fica viúvo, uma mulher fica viúva. E esses 2 viúvos se encontram, se conhecem, se apaixonam e se casam. Cada um desses viúvos vem com seus filhos pequenos. Né? Foram mortes prematuras ali que eles vivenciaram, né? Enfim, mas acreditaram de novo e recomeçaram a vida com a nova família. Meus pais tinham cerca de entre 3 a 6, 7 anos. Minha mãe, né, logo se descobre para os estudos e mora no Colégio das Neves. Poderia até ser uma freira, né? Mas ela, logo lá na frente, a bem colocou Dona Salete, isso mesmo. Nazaré, na verdade, o nome de minha mãe, né? Mas era conhecida também como Salete. E seu Maurício, o irmão de... Tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Deu uma pausa Pronto. aqui, tô ouvindo. Então eles se casam e aí nasce o Márcio, o Marcos e a Silvana. E aí eu costumo dizer que o pai do meu pai casou com a mãe da minha mãe. E é nesse É. contexto que a gente percebe ali uma casa muito fraterna, tem uma memória muito viva de convivências com os meus avós, onde eles reuniam os seus filhos, seus netos, e era muito festivo o momento e a gente era muito fortalecido por este ambiente familiar, muito agradável, né? Embora com essa herança um pouco mais que traumática, mas meus avós sempre deixavam a coisa mais positiva, e enfim. Então, essa é a primeira casa que, que eu vivi, que pôde começar tantas coisas na minha vida, né, de desenvolvimento de personalidade, enfim, e também de vocação. Depois dos 19 anos, eu descubro que sou chamado a uma vida religiosa, e passo a morar na comunidade Doce Mãe de Deus. Sou muito grato à comunidade, né? Lá vivi 20 anos da minha vida, né? E lá teve um outro ambiente, uma outra dimensão de casa, onde eu pude viver ali a partilha comunitária, aquela coisa, né? E o aspecto também da religiosidade muito forte. E dali se potencializa o chamado ao sacerdócio, e logo descubro, e com 20 anos eu vou fazendo os discernimentos, com 21 anos eu entro no seminário. Essa é a minha segunda casa. Uma terceira casa que reconheço na minha vida é quando, já com os meus 12 anos, 12 para 13 anos de padre, o bispo da época, que em João Pessoa, precisou de um padre para assumir uma paróquia. E fui para a Paróquia Santíssima Trindade, minha terceira casa. E lá eu pude testemunhar, né, o homem de Deus e o homem que estava atento também às realidades. Então, o padre enquanto pároco ali. E você sabe, Gustavo, que paróquia é uma palavra de cunho eclesial, né, de cunho canônico eclesial, mas ela remete à casa. Paróquia é a casa.
né, não somente o templo, a igreja, casa de Deus, mas uma casa enquanto um ambiente acolhedor de uma multidão de fiéis que professam a fé. Então, ali aprendi muito. Foi nesse tempo justamente que eu comecei também um cuidado psíquico, né? O cuidado com a minha saúde psíquica, ou com esse reforçar da... Porque eu sei que só cuida bem dos outros quem cuida de si. Aprendi isso na EPS, né? E eu acredito que, de fato, essa é a casa que também me ajudou muito. Por fim, o seminário. Vivo hoje no seminário, no ambiente de seminário, mas também tive a experiência de viver 4 anos no início do meu ministério também como reitor do seminário propedêutico. É a primeira experiência dos meninos que entram para querer ser padres. Tem muitos já que são sacerdotes e passaram por nós, né, pela formação. Por que eu estou falando isso, Gustavo? Para dizer que aqueles que estão nos ouvindo talvez fizeram a experiência primeira da sua casa, mas também transitaram por alguma realidade que se tornou outro ambiente, né? Outro lugar. Até mesmo você, como casado, pode dizer isso, né? Eu vivi o tempo da minha casa com os meus pais, com os meus irmãos, e hoje vivo em outro ambiente, em outra casa, com minha esposa e com meus filhos. Sim. Então, acho que a gente vai também ressignificando e vai trazendo, né, essa vida que se renova, que se fortalece, né? Porque, de fato, tudo começa em casa. Tanto essa dimensão espacial como a dimensão temporal, ela é oportuna para fortalecer e amparar. São duas palavras muito sérias que o Winnicott traz e que a gente pode trazer Sim. aqui. A casa, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, pela sua dimensão espacial, sua dimensão temporal, ela é oportuna para fortalecimento e amparo. E é isso que vai dar, né, a tantos a dignidade de vida, de ser, de pessoa. Muito, É muito isso. interessante, Padre Márcio. É muito rico para a gente poder escutar um pouco da sua história, né? Enfim, da sua intimidade, né? Enfim, a gente tem sempre essa... o padre, ele, enfim, é uma figura, né? Enfim, que as pessoas, né, têm um apreço, enfim, e é interessante saber como você chega, né? Onde você chegou hoje. Você falou uma palavra que eu achei muito interessante, né, quando você falou da integração, né? E a integração é algo assim que o Winnicott traz muito na psicanálise, né, como sendo estruturante naquela formação daquele bebê, naqueles primeiros meses de vida, como você falou, ainda na gestação, mas é nessa relação da mãe com aquele bebê que, digamos, a integração daquele bebê é nesse momento em que ela é construída, né? E tem a personalização, enfim, a gente se aprofunda, enfim, nas questões teóricas, mas como é importante, né, na nossa construção, né, essa relação que é constituída ali, enfim, enfim, nessa relação quase simbiótica, né, em que para o bebê ele é uma coisa só, ele e a mãe, né, não são duas pessoas distintas, né, isso vai sendo construído ao longo do tempo. Então é muito interessante quando você colocou essa palavra que me remeteu exatamente, né, a isso. E assim, ao mesmo tempo, quando a gente conversou um pouco antes, né, as pessoas sabem que a gente conversou umas 2 ou 3 vezes, e eu fiz uma pesquisa, padre, e é interessante que quando você coloca a psicanálise na sua vida, né, a experiência pessoal e o seu interesse nisso, eu fui ler um pouco sobre isso e eu encontrei, né, um testemunho do Papa Francisco, que ele participa, né, ele com 42 anos, né, ele tem uma experiência com a psicanálise, com uma psicanalista judia na Argentina, experiência relativamente curta, de 6 meses, mas ele fala muito bem dessa experiência quando ele diz que foi procurar algumas respostas que ele precisava encontrar, né? E aí tem uma matéria num jornal francês, Le Figaro, que ele faz enfim, ele não adentra muito, mas ele faz alguns comentários sobre isso. Eu achei interessante colocar porque a gente, né? Aí eu lhe coloco essa pergunta, né? Como é que você coloca essa questão da psicanálise,
do seu investimento pessoal, dessa coisa de você também se colocar no aprendizado teórico, no desenvolvimento, né, da escuta, enfim, como é que você pode acrescentar em relação, né, dessa sua experiência, dessa junção, né, enfim, da religião, né, que é o seu papel de padre, e enfim, do seu aprofundamento tanto pessoal como teórico com a psicanálise? Você falou uma coisa que me chama muita atenção e me emociona também, que é percebermos a sensibilidade do Papa Francisco com a pessoa humana. Né? E o Papa Francisco, de fato, eu quero pedir que você mande para mim essa pesquisa que você fez em relação ao paralelo Papa Francisco e psicanálise, porque, inclusive, na Argentina nós temos um dos maiores centros, digamos assim, um dos maiores... as elaborações da psicanálise ali na Argentina é muito forte. Sim. Né? E certamente o Papa Francisco bebeu, né, dessa questão da psicanálise para fortalecer, para amparar, para dar um suporte aos seus pensamentos, às suas questões. Né? Papa Francisco também passou por diversos momentos difíceis na sua vida. Né? E quando você faz essa pergunta, eu fico pensando que talvez há um Padre Márcio antes da psicanálise e um Padre Márcio depois da psicanálise. Não que desviou o olhar da fé ou da dignidade da questão religiosa, porque são dois campos muito distintos, né? O campo da religião, o campo da psicanálise, né? Com seus meios e finalidades. Mas como é fundamental na minha vida perceber que a psicanálise me ajuda a compreender muito mais profundamente a realidade do outro. Tive experiências na paróquia, por exemplo, e também com seminaristas, ou nos relacionamentos que a gente traz com tantas pessoas, inclusive nos relacionamentos difíceis, né, de embates, de conflitos. A psicanálise me ajuda a entender a natureza, né, do outro. E também, de certa forma, colocar algumas blindagens, digamos. Isso não tem nada a ver comigo. Isso está lá, isso não está aqui. Né? E, ao mesmo tempo, perceber. Acho que um dos pontos mais fortes que eu posso aqui socializar, Gustavo, em relação a essa dimensão do religioso, né, com o psicanalítico, ou da dimensão daquele religioso que busca a psicanálise como um reforçar do seu trabalho com as pessoas, chama-se escuta. Ser padre, a palavra padre remete a pai. E o pai é aquele que escuta. E, de certa forma, já nas primeiras intuições do Freud, né, já estava aí a figura paterna como um lugar fundamental da formação da pessoa humana, da maturação, digamos, e assim também como a mãe. Mas o padre é pai, mas também é muito mais. Ele é um pai não no significado de ser aquele que tem a figura masculina. Não, ele é pai numa dimensão muito maior. Pai e mãe. Não sei se vocês estão vendo esse quadro aqui, eu coloquei muito oportuno. Dá para ver aí, Gustavo? Não dá para ver os detalhes. Eu particularmente não consigo ver os detalhes do quadro. Então, esse quadro aqui é uma imagem do Pai Misericordioso. É um quadro, né? Rembrandt desenhou esse quadro e ele colocou a imagem daquela parábola do filho pródigo, do Pai Misericordioso. Então, o filho está ajoelhado, ele volta, depois de ter gastado tudo, ele volta e: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai está ali, ele representa o pai com as duas mãos colocadas sobre as costas do filho. E é interessante que uma das mãos é uma mão mais rígida, mais firme, mais masculinizada. E a outra mão é uma mão mais terna, mais materna. Eu acho que o padre, pela figura, quando ele traz consigo essa sua missão sacerdotal no mundo, ele traduz essa imagem de um pai enquanto cuidado divino, um cuidado de algo, de alguém
que é muito, que representa pai e mãe, que representa até mesmo este ambiente, este tempo e este espaço que vai dando dignidade à pessoa. Então, por que eu estou falando isso? Para fundamentar que na minha vida, quantas vezes me percebi aquele que precisava ouvir o outro, escutar também com ouvidos de pai. Esse pai que eu estou falando. De um olhar muito mais profundo para o que a pessoa está falando. E uma das minhas experiências mais ricas como padre, além da evangelização, além da celebração da missa, além da pregação, é, de fato, sentar-me como estou aqui agora e uma pessoa senta do meu lado e conta a sua vida. Quantas e quantas vezes? Acho que, não sei, viu, Gustavo, mas talvez eu vou ser um padre, se Deus me permitir ser um padre idoso, de ficar dando horas, escutando alguém sem tempo, mas aproveitar aquele momento para ouvir a dor, ouvir a alegria e dar dignidade da pessoa, até mesmo como não é como a escuta psicanalítica que tem a escuta flutuante, a associação livre das palavras, mas Sim. é uma escuta que gera o quê? Cuidado, que gera saúde. Na minha experiência, muitas vezes na paróquia ou em outros lugares, eu escutei dilemas, dores. Às vezes as pessoas iam lá, padre, vim me confessar. Antes de dizer, meu pecado foi esse, ela dizia, padre, eu estou vivendo isso, eu estou passando por isso, a minha história está assim. Oh, meu Deus, e agora? O que é que o senhor acha? Me diga uma palavra, eu estou vivendo isso. Então você começa a perceber que antes da pessoa dizer algo de si, no sentido de uma dimensão de culpa, ela traz consigo uma fala, um discurso, uma narrativa das suas dores, dos seus dilemas. E depois, quando termina, 20 minutos de escuta, 40 minutos de escuta, padre, foi tão bom essa confissão, saí tão aliviado, tão aliviada. Eu acho que a psicanálise tem me ajudado muito nesse sentido de dar-me ao ouvir o outro, a perceber as suas realidades mais dolorosas, né? Imagine nesse tempo nós estamos confinados, estamos isolados, tantas pessoas pedem uma partilha por telefone, né, uma troca de mensagem, um WhatsApp. Eu acredito que a pessoa humana hoje, uma das grandes necessidades hoje é falar. E acompanhado de falar é ouvir, escutar. Essa palavra é bíblica, inclusive, né? No povo de Deus, lá no Antigo Testamento, no livro do Deuteronômio, quando Deus vai imprimir no seu povo a marca, né, de uma lei, e essa lei é muito mais um mandamento do que uma coisa imposta, né, legalista, é dizer assim, Jesus retoma no Evangelho, escuta Israel, o Senhor é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, amarás o teu irmão como a ti mesmo, os 2 mandamentos. Mas a primeira palavra é escuta Israel. Na dimensão espiritual, escutar, né, é a grande chave de cura e de saúde. Também do ponto de vista analítico, psicanalítico, terapêutico. Quantas vezes a gente sai de uma terapia, agradeço muito a minha terapeuta, e é uma grande pessoa, foi Deus mesmo que me deu, porque ela consegue, viu, Gustavo, né? Ela consegue, minha psicanalista, ela consegue fazer o caminho com o padre, né, de uma junção muito leve, muito conciliadora entre a dimensão religiosa e a dimensão psicanalítica. Sempre percebi essa sensibilidade com o cuidado com a figura do Márcio, padre, o religioso. Né? E é muito, muito bonito isso. Então, acho que também trago no meu dia a dia de sacerdote essas intuições e essa experiência pessoal. Só para terminar, né, de dizer, diante de tudo isso, que uma vez eu escutei de um sacerdote que um bom confessor é um bom penitente. O que significa isso? Né? Dizer que um sacerdote que se dá ao ouvir e que se dá a trazer para o outro uma celebração de perdão,
que a confissão não é nada mais do que isso, é a celebração do perdão, porque eu já disse para Deus que eu me arrependo, mas aí eu vou lá para celebrar, mas o padre também deve ir para essa celebração pessoal. E aí, trazendo para a psicanálise, um bom analista é um bom analisado. Né? Um bom analista é aquele que se dá, né? Se abre, se permite, né? Fazer esse processo consigo mesmo. E aí vai entendendo que estamos no mesmo jogo, somos pessoas humanas, né? Temos os nossos pontos altos, pontos fracos, nós temos nossos momentos de alegria, de tristeza. Interessante que o Winnicott, né, diz que só me engano se é a esposa dele, ou é uma das irmãs, porque o Winnicott morou numa casa, só tinha mulheres, né? Ele disse que é o filho de várias mães. Mas disse, só me engano a esposa, que dizia que em muitos momentos o Winnicott estava parado, pensando, e de repente aquele homem caía numa profunda tristeza, angústia, como se fosse um momento depressivo que ele vivesse. Então, é interessante, até mesmo os grandes analistas, os grandes homens como Winnicott, os grandes sacerdotes, os grandes psicanalistas, também vão perceber, eu sou tão hábil à força como sou tão hábil à fraqueza, né? É a natureza humana. Agradeço a psicanálise, agradeço a EPSI por estar sendo na sociedade um grande espaço aqui em João Pessoa. Inclusive, dou um alô, né, à minha turma, né, daí da EPSI, porque lá nós temos pessoas formadas, doutoras em letras, nós temos lá pessoas de doutorado em filosofia, nós temos engenheiro, nós temos a Gisele, que é nutricionista. Então veja bem que a psicanálise ajuda nos diversos ambientes da sociedade. É isso. Várias áreas de conhecimento, né? Padre, eu estou aqui, enfim, elencando, né? Eu estava aqui lhe escutando, acho que tem algumas coisas muito importantes aí na sua fala, no que você coloca. Eu acho que o primeiro ponto que eu queria lhe confessar, né, é que é assim, muito rico para a gente escutar de você essa sua experiência, né? Essa experiência como, enfim, como padre e como, enfim, um fã da psicanálise, uma pessoa que vê a psicanálise como sendo algo que vai ajudar a encontrar respostas para si mesmo e para os outros, né? E eu acho muito rico você poder estar colocando essa experiência aqui para a gente. E, enfim, existem muitas barreiras ainda na sociedade, nas pessoas, aspectos culturais. Eu acho que cada um busca a si mesmo naquele momento em que ela acha devido se encontrar, né? É algo que é muito pessoal, enfim, essa busca, mas a gente sabe o quanto que isso faz bem, né? Enfim, para encontrar algumas respostas, para que você possa, de repente, enfim, ter trajetórias talvez diferentes na sua vida quando você passa, né, a enxergar melhor, a sentir melhor. Então você está colocando isso, né, e eu fiquei pensando, né, em como, né, como hoje é difícil escutar as pessoas, né, como escutar, como você coloca, com sensibilidade, com atenção, como isso hoje está, digamos, escasso, né? A gente vê hoje as pessoas, elas estão sempre muito preocupadas, isso de uma maneira geral, sempre em falar. Em falar. Então, uma conversa, ela não tem um segmento, ela tem uma outra conversa, e você num diálogo, a escuta fica, digamos assim, em segundo plano, né? E como é importante, né? Você fala do acolhimento, do cuidado, como apenas escutar você gera transformações em pessoas, assim, é uma coisa fantástica. Assim, é interessante como você pode também contribuir trazendo um pouco da psicanálise naquilo que você faz no seu dia a dia, né? Você colocou uma coisa que eu achei interessante, que quando você muitas vezes está pregando uma missa, você pensa sobre os indivíduos que estão ali presentes, sobre a subjetividade que aquelas pessoas têm, e que são vidas, né? São muitas vidas com muitas histórias. Eu acho isso fantástico, é uma experiência assim, para a gente muito, muito interessante. Você está falando de algo que me mexe muito, né? Às vezes quando a gente é padre novo, a gente não tem essa percepção, mas depois vamos percebendo que a grande responsabilidade de um sacerdote hoje é imensa.
né? Você ter na sua frente 500 pessoas, 800 pessoas, já teve missas que eu celebrei de 8.000 pessoas, né? Enfim, aí você percebe o que é que se passa na cabeça de tantas pessoas que estão ali me ouvindo. E a responsabilidade é alta de você preparar bem uma homilia, né? Você não pode ultrapassar o tempo, ao mesmo tempo deixar uma palavra reflexiva, porque existe a subjetividade de cada um. 500 pessoas numa missa são 500 vidas, 500 histórias, 500 possibilidades, né? E o meu papel é muito importante. Eu não posso jamais utilizar o lugar, né, do padre para, sei lá, digamos que manchar essa dignidade individual de cada um, mas deixar uma reflexão aberta, porque cada um vai assimilar de uma forma, vai escutar de uma forma própria e totalmente individualizada, né? Mas ao mesmo tempo, à luz do discurso evangélico, do discurso bíblico, do discurso doutrinal, também um discurso humano e próximo da realidade da pessoa. Por isso que eu sou encantado com o Papa Francisco, como também Papa Bento XVI, João Paulo II. Uma vez eu estive em Roma e foi justamente ali no início de Papa Francisco, e alguém dizia assim, tinha um letreiro no jornal do Vaticano, as pessoas vinham a Roma para ver João Paulo II. As pessoas vinham a Roma para ouvir Bento XVI. As pessoas vêm a Roma hoje para tocar em Francisco. Olha só que verbos fantásticos, né? Ver, ouvir e tocar. Eu peguei aquilo e disse, meu Deus do céu. Eu acho que essa síntese ajuda muito a gente, como sacerdote, no universo de escuta, porque ao tempo que se eu estou falando aqui, é uma multidão de gente, eu também devo perceber, e essa escuta que é muito mais do que uma audição física, uma escuta da realidade. E aí é preciso ser aquele que permite que as pessoas vejam o diferente, né? Escutem o diferente, o diferencial e toquem, né? Eu acho que sensibilidade de estar próximo. Isso define muito um padre para os novos desafios contemporâneos. Muito, muito interessante, padre. E quando você coloca nessa função do fazer refletir, né, a psicanálise ela acaba tendo uma função, né, de promover essa reflexão. A gente, enfim, talvez não use esse termo, mas de que você possa pensar e elaborar no sentido que não é um papel de aconselhamento, não é um papel. A gente acredita que a reflexão ela gera respostas muito mais ricas, né? Então, e aí você vai passar a se encontrar mais. Enfim, acho que tem uma conexão, né, muito grande e acho muito, muito interessante. E, padre, assim, a gente está com... Eu estou aqui contando o tempo, certo? Porque a gente já está aqui com 48 minutos. E eu acho que é importante a gente entrar um pouco nesse tempo de hoje, né? Nesse tempo da pandemia. Enfim, a gente tem visto muitas situações delicadas, nessa vida de um pouco de isolamento, né, de bastante isolamento social, uma vida onde as pessoas estão, né, por uma força externa, uma força maior, são, digamos assim, obrigadas a mudarem suas vidas, suas rotinas, e, enfim, passarem muito mais tempo nas suas casas, com suas famílias, né, com seus companheiros, companheiras, com seus filhos, umas famílias, às vezes, umas casas com muito mais pessoas. Então, a gente tem um tempo difícil, né? E a gente hoje encontra muita coisa, muita informação sobre o que vem pela frente, né? As mudanças na vida dessas pessoas, o que vai acontecer, né? O que pode acontecer numa perspectiva que a vida talvez não será a mesma após isso tudo, né? Então, eu queria, enfim, se a gente conseguisse fazer o nosso tempo para que você desse uma palhinha ainda de um violão no final, acho que seria interessante. Mas eu acho interessante você colocar nesse aspecto, inclusive também talvez um pouco nessa linha espiritual, o que você pode fazer com que, enfim, nós que estamos escutando possamos, digamos assim, abrir mais as nossas reflexões sobre esse tempo e sobre o futuro. Nossa, isso realmente é uma pergunta que abre um leque de possibilidades, mas eu penso que estamos num momento delicado da história, como tantos outros já passaram, mas eu acredito que a nossa geração, né, está vivendo
um momento que nunca vivemos, e é preciso perceber que há possibilidade de uma certa mudança. Em que sentido? Né? Talvez do aspecto da solidariedade com as pessoas que mais sofrem, ou então uma perspectiva de perceber quem está ao meu lado, eu não sou, né? Nós vemos numa crise de sociedade também terrível, né? Acho que a primeira live aqui foi justamente isso, né? O Iraquitã trazendo as Sim, questões, né? O mal da civilização, né? Uma coisa assim. E eu acredito que a gente vive, né? Eu quero pensar mais assim, que na grande parte da sociedade talvez não mude muita coisa. Talvez as pessoas estão passando um tempo que não estão aproveitando para se refazerem. Mas uma grande também parte percentual da população deverá voltar, né, quando a normalidade acontecer, com uma atenção mais voltada para os valores. Eu acho que a pandemia coloca a gente numa crise de valores. Né? Se a gente vivia uma crise de valores porque era a perca né, das virtudes, dos valores, agora nós somos forçados pela condição histórica a passar por um outro tipo de crise de valor. Ou seja, o que é que vale, né, na minha vida? Se alguém for capaz de fazer essa leitura, né, porque ameaçou a nossa saúde, ameaçou a nossa segurança, ameaçou a nossa condição até familiar, nossa condição econômica, quantas coisas estão em jogo. Pensar no fique em casa e pensar no tudo começa em casa, eu penso em desafios e perspectivas. Desafios. Tem famílias que não se viam, nem se davam o luxo de se encontrar porque é necessário fugir de casa. E agora o desafio é estar em casa. Então é um enfrentamento de si e dos outros. E isso provoca, né, uma grande crise das pessoas que estão insuportáveis em casa. Inclusive, parece-me que até casamento está sendo terminado nesse tempo, né? Então veja bem que coisa séria. Né? Eu não suporto você. Por quê? Porque você está aqui 24 horas me dizendo o que eu devo fazer. Alguém brincava hoje que uma mulher determinou em casa, agora vamos para a live, o quê? Lave o prato, lave a louça, lave a casa. Essa é a live. Ou seja, mas aí, ao mesmo tempo que, por outro lado, a gente percebe uma imensidão também de pessoas que aguardava a hora de chegar em casa para estar com os filhos, para estar com a esposa. Então, esse momento de ficar em casa está sendo prazeroso. Está sendo, né, está potencializando os nossos laços familiares. Está potencializando o desenvolvimento do crescimento pessoal. Né? Então, essa dicotomia que vejo. Ao tempo que ficar em casa para uma pessoa que tem uma condição financeira melhor é uma coisa. Ficar em casa e viver o medo da pandemia para uma pessoa que tem uma condição humilde, pobre, simples, desfavorecido, é outra realidade. No nosso estudo sexta-feira passada, né, com Glória, aí na EPS, né, na verdade foi pela live, e nós estamos estudando o Winnicott, ela lembrava, né, de algumas médicas que estão assim aterrorizadas porque mães que estão grávidas e vêm de uma realidade mais desprovida, pelo medo, pela ansiedade, pela aquela coisa de estar tendo as crianças antes de completar o tempo. Olha só que coisa séria, né? Então essa pandemia mexe com todas as estruturas, mas assim, vai sendo sentido, né, de diversas realidades. E é importante que a gente perceba isso. Eu acho que essa palavra integração, ela é oportuna agora. Talvez alguém esteja me escutando, talvez more sozinho. E é preciso que aí, no seu ambiente, tudo comece em casa, retomar essa capacidade de dizer, poxa vida, eu tenho uma casa, eu tenho um lar, eu tenho uma parede aqui que eu posso me amparar. E aqui vai remeter à minha própria realidade dos meus anos de infância com os meus pais. Eu vou agradecer.
né? Como alguém está vivendo essa profunda dificuldade, e ali pode dizer, opa, vou transformar essa dificuldade em superação, em fortalecimento da convivência. Eu Sim. acho que essa é a esperança de que pós-pandemia nós possamos dizer, encontrei a minha casa, encontrei o meu lugar, e posso ali fortalecer a minha pessoa com os meus valores, com as minhas virtudes, para ir para a sociedade e derramar na sociedade uma pessoa melhor. Acredito que essa é a palavra de esperança. Papa Francisco diz 3 palavras que não pode faltar numa família. E quero trazer aqui, no Tudo Começa em Casa. A primeira palavra é obrigado. É preciso que o esposo, Gustavo, diga para a esposa, muito obrigado porque você existe. Obrigado por você na minha vida. Obrigado, meu filho. Como é bom você veio, você está aqui. Obrigado, meu pai. Oh, mãe, como é bom você. Eu agradeço você porque você cuida de mim. Enfim, a palavra obrigado abre ao fortalecimento. Depois, a segunda palavra é me perdoe, me desculpe. Que palavra forte, porque é a condição de alguém que é resolvido consigo mesmo. Ou seja, eu sou tão frágil, mas ao mesmo tempo sou tão forte. Eu sei quem eu sou e eu errei agora. Você me desculpa, você me perdoa, porque eu não falei com você, porque eu não... Né, naquela hora eu estava agitado, né, e eu repensei e quis lhe pedir agora, me perdoe, vou tentar ser melhor. Isso muda. E se for de um esposo para uma esposa, viu, Gisele, que escute agora, vai desarmar o coração. A palavra me perdoe sincera, né? A palavra me perdoe com aquela capacidade carregada de não é de uma culpa mais, mas é de uma aproximação, de uma reconciliação verdadeira com o outro, muda o ambiente. Terceiro, ele fala, né, o Papa Francisco, nesse estudo que eu estou... Só dando uma previsão, nós temos 2 minutos. Certo. E a terceira palavra do Papa Francisco é com licença. Posso entrar? Existe uma realidade que é sua, que muitas vezes, por mais que eu esteja em casa, é diferente quando a mãe diz, meu filho, a hora de estudar, você está nesse tablet aí, e agora vamos, com licença, vamos desligar. E com licença, parece que desarma, suaviza, né? Então, bom, eu acredito que pós-pandemia a sociedade terá a oportunidade, se viver bem esse tempo em casa, de fortalecimento da convivência, né? E esse potencializar os laços familiares vai poder gerar maturidade e nós vamos ter uma sociedade diferente. Embora eu não sou tão somente otimista, mas há uma sociedade muito adoecida. Continuaremos com a necessidade da escuta psicanalítica ou religiosa para dar saúde às pessoas. Padre, muito rico. Ninguém está querendo acabar aqui a live, está todo mundo pedindo mais. Mas agradeço a você mais uma vez, né, pela sua presença, pela sua participação, pelo vínculo que a gente tem, né, com o EPS, com você. Agradeço a todos aqui que participaram até agora. Acho que a gente está cumprindo o nosso papel, acho que você está cumprindo, o EPS está cumprindo o papel. Eu espero que a gente possa ir, ao longo desse tempo, dando pequenas ajudas nas reflexões das vidas de cada um. Estão pedindo uma musiquinha para a gente terminar. A gente tem 1 minuto e 15 segundos. Ave Maria, que eu vou contar Então, nesse 1 minuto? faz uma palhinha aí, você tem 1 minuto. Vamos lá. Tchau, pessoal. Obrigado aí a todos. Enfim, até mais. Também quero agradecer a EPS, quero agradecer ao Gustavo, quero agradecer a todo mundo aí que esteve conosco e é um prazer imenso, né, a todos que puderam contribuir, né, nessa live, participando. Que Deus abençoe vossas famílias. Tudo começa em casa, seja real e possa potencializar nossas famílias. A gente pode terminar cantando aquele canto que Padre Zezinho fez, né, oração da família. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que
que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador.